Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. No ar, o programa Medicina em Destaque, trazendo para você convidados especiais, conhecimentos acerca da nossa ciência, da nossa arte, medicina. Esse é o nosso mote em cada um dos nossos programas. E cada um também dos nossos programas, a gente fala um pouquinho sobre o nosso convidado. O convidado de hoje, meu Deus do céu, quanto tempo para trazer esse homem aqui, sua agenda cheia, mas é motivo de alegria. Ele expressava a mim há pouco, estava com saudade e estava devendo essa visita, né? Porque na verdade é uma visita, é um bate-papo, é esse aconchego, principalmente pela pessoa que tá certo? O doutor Cláudio Soriano, ele contemporâneo, é uma pessoa que admiro pela sua forma de ser, pela sua forma humanística de ser e pelas suas qualidades profissionais. Ele é pediatra e ele está aqui para mim, para você, para toda essa população, trazendo conhecimentos da pediatria. Doutor Cláudio Soriano, alegria imensa em tê-lo aqui no nosso programa. Prazer, né? Uma dívida que eu estou hoje cumprindo, né, com o meu papel. Agradeço o convite, né? É um prazer estar por aqui, inclusive enquanto profissional pediatra, né, falar das nossas atividades do nosso dia a dia, né? As atividades começaram ainda na formação, né? Na UFAL, corredores dos hospitais. Que norte recebeu para escolher a pediatria? Algum professor, algum momento de internato, já entrou na universidade e disse, eu vou fazer pediatria, foi isso? Na verdade, eu queria fazer de tudo um pouco, né? Então a pediatria, nós somos considerados os últimos clínicos da face da Terra, né? Porque, por mais que eu faça uma subespecialidade pediátrica, ou seja, intensivista pediátrico ou neonatologista, mas na realidade nós cuidamos da criança enquanto ser integral, né? Essa diferença é importante. Sabemos que temos bons clínicos também de adultos, geriatras, né? Os clínicos mesmo que tenham especialidade, mas nessa visão integral do paciente, e o pediatra mais do que nunca precisa ter isso. Um grande mentor para mim foi a minha irmã, né? Clara Núbia, que é pediatra, né? Já aposentada, né? Mas ela foi um dia a dia, né? Eu acho que a gente aprende muito com os que estão mais próximos, né? E nesse sentido, acho que a preocupação com a criança, porque desde cedo também eu percebia, né, lá no hospital universitário, mesmo nos ambulatórios que a gente fazia, como a criança tinha uma particularidade, né? A gente tinha uma falsa impressão de que a criança ela recuperava rápido. Na realidade, são duas situações, né? A criança ela pode morrer por qualquer coisa, né?
Então, e por outro lado, né, essa criança tendo chance de ter um atendimento adequado, um atendimento prioritário, um atendimento de qualidade, essa criança tem um grande potencial de recuperação. É nesse sentido que a prática da clínica pediátrica faz a diferença na vida. Nosso programa assim, é acompanhado também por muitos acadêmicos, né? Eu sei nessa sua paixão pelo ensino, né? Principalmente em internatos, em ambulatórios das instituições de ensino. Mas para um acadêmico, uma boa consulta pediátrica deve constituir de uma boa anamnese e quais são os principais detalhes assim do exame físico? Tem a lógica dos dois tipos de paciente, né? O paciente que você atende de uma forma eletiva no ambulatório, na enfermaria, e o paciente da emergência, né? Verdade. Pediátrica. Então, é importante, eu comento muito que para a gente escolher um bom exame clínico e uma boa anamnese são os passos essenciais, né? Apenas a anamnese já colabora já com metade da sua consulta, do seu diagnóstico pediátrico, ou seja, em cima da queixa principal, que são os 3 mais importantes queixas que levaram a essa mãe a levar a criança ao pediatra, e dentro de uma história da doença atual, onde você pergunta quando começou a patologia, como começou, como evoluiu, o que foi feito, né, medidas adotadas e como é que está agora. Quer dizer, é uma breve pergunta, né, como qualquer fofoca, né, onde você tenta extrair o máximo dentro de uma cronologia dos sinais e sintomas para poder você somar, né, aquela queixa e o que é que está acontecendo de forma mais recente. Não esquecendo de fazer uma revisão dos diversos sintomas e aparelhos, né, dos diversos sistemas, melhor dizendo. Depois, os antecedentes pessoais, aí entra os antecedentes fisiológicos e os patológicos, os internamentos. Na nossa época ainda tinha aquela chamada doenças próprias da infância, que hoje não se admite mais, né? Apesar de ter um movimento muito anti-vacina, mas não se admite mais as crianças hoje terem doenças que antes eram consideradas próprias da infância, como coqueluche, né? A catapora, né? A varicela, ou mesmo a difteria, o sarampo, não se admite mais isso. Hoje é só que são imunopreveníveis. Interrogado sobre a cobertura vacinal, né? Isso. E aí tem uma característica muito interessante na consulta do pediatra, é que além de ver os antecedentes pessoais, fisiológicos, patológicos, os antecedentes familiares, os antecedentes socioambientais, por fim, um bom exame físico, né? E os diagnósticos, na realidade, além do diagnóstico sindrômico, a pediatria se caracteriza por 5 diagnósticos importantes que você colhe durante a anamnese e os antecedentes. Em especial, o diagnóstico do estado nutricional, né? O diagnóstico do estado alimentar, ou seja, como é que é a rotina alimentar dessa criança, né? O diagnóstico do desenvolvimento neuropsicomotor, né? O diagnóstico emocional é importante, né? E, acima de tudo, também o diagnóstico de vacinação. Ou seja, são 5 diagnósticos. Às vezes a criança pode vir para a sua consulta sem nenhuma queixa específica, mas quando você faz uma boa anamnese, uma boa história, você vai identificar esses 5 fatores que são importantes. Às vezes a criança está tudo bem, mas ela está com peso inadequado, né? Está com estado vacinal também inadequado, tem erro alimentar, o desenvolvimento do neuropsicomotor tem problemas, né? E o estado emocional, até a forma como a mãe segura a criança, dá para você perceber, né? E o cuidado dessa criança. Então, são questões muito objetivas, né? E se a gente for avaliar na urgência, aí é um pouco diferente. Geralmente, na urgência, ela chega no ambiente ou pré-hospitalar ou hospitalar, a ênfase é você ver os sinais iniciais, em especial a respiração, a cor e a responsividade do paciente. Você dá um mínimo de suporte, que seria uma monitorização, um oxigênio inalatório, 2 acessos venosos, e aí você fazer a chamada avaliação primária, que é o ABCDE, onde você vê especificamente as vias aéreas, depois você vai ver especificamente a parte de semiologia respiratória objetiva, inspeção, palpação, percussão, ausculta, como também a saturação de O2, a parte cardiovascular, né, desde a perfusão, né, dos membros, o ritmo e a frequência cardíaca, você vai ver a parte neurológica, a avaliação da escala de coma de Glasgow, bem objetiva, como é que o paciente está, a pupila, a glicemia, um exame físico completo, a temperatura do paciente, e depois
os chamados avaliação secundária, onde você observa especificamente a questão dos sinais e sintomas, a alergia, né, a medicamento que o paciente esteja utilizando, o passado, né, em termos de antecedentes, a última alimentação e o que foi que aconteceu. Ou seja, parece que você como que inverte na urgência, né, o exame físico com a queixa principal e depois uma anamnese mais objetiva, porque na urgência não dá para pegar os fatores pregressos. Esperar, né? Então, isso é a questão da consulta, né? Mas o mais importante é a gente ver que, em especial na redução da morbimortalidade materna e infantil, tem 3 fatores que são importantes. Primeiro, um fator importante que é a educação em saúde, ou seja, uma mãe e um pai, quanto mais esperto, né? Quanto mais escolaridade, mas ao mesmo tempo, não só a escolaridade, mas o conhecimento em saúde. Por exemplo, uma gestante que sabe que aquele corrimento não está bem, tem um mau cheiro, ou está perdendo sangue, ou o movimento do bebê diminuiu, quer dizer, ela procura assistência precocemente. Um pai que vê o bebezinho com tosse, né, que está ficando mais molinho, a febre está persistindo, ele não vai esperar, ele vai logo para o médico. Então, a educação em saúde faz uma diferença, é o chamado protagonismo das famílias. Segundo, o acesso, ou seja, tem que ter garantido o acesso, né, à saúde. Verdade. Um grande avanço nos últimos anos foi essa regionalização e hierarquização da assistência. O Sistema Único de Saúde melhorou muito. Tem muitas deficiências ainda, a gente reconhece. Mas, por exemplo, no nosso estado mesmo, o fato da gente ter mais hospitais de referências, né, temos mais pediatras de segunda a segunda nas cidades, né? Já foi bem inferior a isso. Antes era tudo Maceió, hoje não, hoje existe uma regionalização dessa assistência. E outra questão é a qualidade do atendimento. Não adianta eu ter um hospital muito bonito por fora, mas com a equipe totalmente incapacitada ou sem qualificação. E esse aspecto é que tem reduzido muito a mortalidade. Veja que nós reduzimos bastante a mortalidade infantil. Próximo do ano 2000, né, um pouco antes, nossa mortalidade era muito elevada, era de 30 a 40, né, óbitos por 1.000 nascimentos. Hoje reduziu bastante, para em torno de 13 a 12 mil. O Brasil é menos ainda. Ainda temos uma taxa ainda acima da taxa brasileira, mas nós avançamos muito em Alagoas. Do primeiro lugar na mortalidade infantil, nós reduzimos, né, tem pelo menos aproximadamente uns 10 estados ainda na nossa frente. Quer dizer, avançamos. Mas a discussão de hoje não é somente que você não morra, que a criança não morra. É importante que ela sobreviva, mas que ela sobreviva com dignidade. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, seu artigo 7º, deixa muito claro de que é importante se garantir não só o nascimento da criança, como o seu desenvolvimento sadio e harmonioso. Um bocado de direito, né? Direito ao lazer, direito ao atendimento digno e assim. Isso. A Constituição também garante isso no artigo 227. Mas assim, a gente vai voltar aqui, mas eu acho que eu pulei uma etapa, que diz, o pediatra já pode atuar no período pré-natal? Sim, é importante a consulta do pré-natal do pediatra, né? Inclusive os próprios convênios médicos, eles já autorizam. Já autorizam, né? E é importante, por exemplo, o direito ao nascer é um direito constitucional, né? Isso. E o direito hoje, especificamente, para vocês terem ideia, o batimento cardíaco já começa com 18 dias, né, de intraútero. A criança já começa a ouvir com 18 semanas. Com 30 semanas ela ouve muito bem, quer dizer, não é nenhuma maluquice uma mãe ficar falando para o seu bebê, né? Porque os sons, né, que ela está acostumada, tanto é que aquele som de fluxo, né, que é dos vasos sanguíneos, toda a voz da dos mãe, pais, do né, pai também. Do pai. Então, isso, quer dizer, todo esse momento, né, de preparo do bebê, e hoje a ciência fala muito dos chamados primeiros 1000 dias, que inclui os dias, os 9 meses intraútero e mais, especificamente, até os 3 anos, né, 2 anos e pouco. E hoje se fala isso, quer dizer, a primeira infância. Inclusive o marco legal da primeira infância foi em 2016, que é um acréscimo, um avanço no Estatuto da Criança e Adolescente. Você fez referência também da Constituição Federal, de 227, mas é importante a gente entender, quer dizer, que cuidar do bebê já intraútero é o primeiro passo, né? Até porque o desenvolvimento, Gene Hackman, no ano 2000,
ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia da Escola de Chicago, mostrando que o grande avanço no desenvolvimento infantil se dá muito precoce. Ou seja, se a gente quer ter menos violência, se a gente quer ter filhos mais bem-sucedidos, mais resilientes, deve-se investir quanto mais cedo, melhor. Porque da mesma maneira que uma criança com menos de 6 anos aprende uma segunda língua que não a materna muito mais fácil, né? Mas ela também, do que na idade adulta, aprende também, mas com muito mais esforço. É verdade. Né? Mas a criança também aprende a se relacionar com os outros mais precocemente, ela aprende a saber esperar, ela aprende a se relacionar, e o cognitivo, como também as relações afetivas e emocionais, ela se desenvolve muito cedo. Ou seja, o cérebro precisa de duas coisas, de alimento e de afeto. São as duas coisas. E aí o pediatra, né, que atende a criança, ou qualquer profissional que atende a criança, em especial os profissionais da assistência social, da saúde, da educação, são os profissionais que trabalham bastante com essa criança. Nesse período, né, aí a gente entra uma questão pericial, né, como médico legista, a gente atende muito a síndrome da criança espancada, mas existe também a síndrome da criança negligenciada, ou seja, desde o período embrionário, né, período fetal, depois desses 1000 anos, durante uma anamnese, durante um exame físico, é possível dar um diagnóstico de que essa criança é negligenciada. Quer dizer, às vezes é uma mãe grávida que está fazendo uso do tabaco ou de álcool. E muitas vezes a criança chega sem aqueles 5 aspectos, né? Por exemplo, a questão da alimentação, desse desenvolvimento, e de outros aspectos. Às vezes a criança chega suja, né? Dizendo uma linguagem bem popular, com grude atrás das orelhas, né? Como a pediatria pode atuar assim a nível de conscientizar a população, telespectadora que estão vendo isso. E às vezes o papel dos padrinhos, de um vizinho, né, que olha e diz: essa criança está sendo vítima de uma negligência, né? Isso, veja bem, como você fez referência, o artigo 227 da Constituição Federal deixou muito claro que a obrigação é papel da família, da sociedade, do Estado, quer dizer, o poder público nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, garantir os direitos com absoluta prioridade. Ou seja, a absoluta prioridade é criança e adolescente tem prioridade em relação às outras faixas etárias, inclusive o adulto, o idoso. Outra questão é o direito à vida, o direito à convivência familiar, o direito ao lazer, o direito à educação, né? O direito a brincar e também proteger de toda forma de crueldade, violência e opressão. Então, a negligência é uma das formas, e muitas vezes é uma forma discreta de violência, né? A negligência entra desde pela forma da criança não ter direito a um alimento básico, e hoje já se tem estudos, né, já mostrando que 1/3 da população, são aproximadamente 33 milhões, melhor dizendo, 33 milhões mais de 30 milhões de famílias que passam, né, por necessidade, a questão da fome. Outra situação muito séria, saiu um estudo recente agora, né, estudo brasileiro, falando da importância de que a pobreza, né, de recursos está muito relacionada a, pelo menos, ela pode contribuir com pelo menos 1/4 dessa violência. E olhe que a gente fala a pobreza o chefe de família não ter um emprego estável, a situação de falta de apoio a essa família. Então, eu estou falando do aspecto econômico, né? A falta de acesso à educação, a uma série de questões que são direitos constitucionais. Mas uma coisa que a gente precisa ver, por exemplo, na pediatria, o que é que a gente tem falado muito? Cada vez mais hoje está se valorizando a ciência, porque cada vez mais crianças com menos peso, crianças mais prematuras estão sobrevivendo. Uhum. Só que a gente tem que ver o seguinte, que o mais importante é que muitas dessas crianças estão nascendo prematuras porque não tem um pré-natal de qualidade. Não tem pelo menos aquelas 6 consultas. Isso. E o trabalho do ganhador do Prêmio Nobel fala muito isso, de que o apoio, por exemplo, é muito mais importante você investir na pré-escola, por exemplo, que investir na universidade, né? Muito mais importante você investir, quanto mais cedo se investir, e aí entra
o período intrauterino, o nascimento, por exemplo, a falta de uma assistência adequada ao parto faz com que você tenha um óbito muito grande. Para você ter uma ideia, a mortalidade infantil reduziu bastante, mas a mortalidade infantil são os óbitos abaixo de 1 ano. Não. Então, o que é que acontece? 70% desses óbitos são concentrados no período neonatal. E mais da metade desses óbitos é na primeira semana. E em torno de 25% acontece já, um pouco mais, um pouco menos, no primeiro dia. Ou seja, eu garanti uma assistência ao parto e uma assistência pelo pediatra ou por profissional de saúde que esteja capacitado para dar assistência inicial a esse bebê, faz uma diferença importante na redução da mortalidade infantil. Mas faz uma diferença também porque tem criança que não morre, que sobrevive, mas fica com sequelas. Hoje, cada vez mais, a presença de crianças prematuras, de crianças anoxiadas, crianças que sofreram ao nascimento, são crianças que futuramente vão ter sequelas neurológicas, vão ter pelo menos a questão do retardo mental, a questão da cegueira, da questão do déficit auditivo, são muitas questões que vão estar envolvidas essa criança. E mesmo que ela receba toda a retaguarda, né, de uma UTI neonatal, a gente tem que chegar antes. Tem que chegar antes do quê? Num pré-natal de qualidade, garantir o nascimento adequado. E mesmo depois eu tenho que garantir a essa criança que ela sobreviva, porque de nada adianta eu investir todo esse período e eu negligenciar essa criança futuramente e, por exemplo, essa criança morrer pela violência, né? Tanto o trabalho feito quanto o gasto, né, do erário, e vira criança. Aí você tem que modificar também esse meio social, né, e é através da educação que pode ser proporcionado esse melhor conhecimento, melhor preparo desses pais, mães, a própria sociedade está mais orientada, né, a dar essa modalidade de assistência. Verdade. Um conceito bem atual é o conceito da epigenética. Hoje, por exemplo, eu posso ter na minha família um histórico familiar de doença mental, eu posso ter um histórico familiar de diabetes, de obesidade, de hipertensão. Mas se eu tiver um ambiente acolhedor, se eu tiver por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde fala que você, para poder não viver somente mais, mas viver bem, você precisaria se alimentar bem, se exercitar bem e dormir bem. Um pequeno exemplo. Mas a questão da saúde mental também tem muito disso, do ambiente acolhedor. E hoje se discute muito, por exemplo, que aconteceu, você falou dessa questão da negligência. A Universidade de Harvard fez um estudo muito interessante. Eu participei de um curso, foi em São Paulo, mas foi em parceria do INSPER com a Universidade de Harvard e o Núcleo da Primeira Infância, né? Da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal e a Rede Nacional da Primeira Infância, qual a gente faz parte. E foi muito interessante, porque mostrou claramente esses estudos que aconteceu, por exemplo, na Romênia, quando caiu o ditador, né? Eles descobriram mais de 170 mil crianças que estavam em orfanatos, porque lá se estimulava as pessoas que não podiam cuidar das suas crianças, que tinham problemas econômicos, que deixassem nos grandes orfanatos. O que foi que eles encontraram? Crianças com déficit de crescimento, crianças com problemas neurológicos, com problemas auditivos, com estrabismo, crianças que inclusive tinham um quadro severo de paralisia cerebral. O que essas crianças tinham? Elas tinham comida, roupa lavada, dormida, mas não tinham, importante, o afeto. Hoje, quando a gente fala, né, ao nascimento, da chamada primeiro minuto de ouro, de você dar assistência adequada ao bebê, mas ao mesmo tempo estimular o aleitamento materno, quer dizer, o leite materno ele tem fosfolipídios, que é importante para o crescimento e desenvolvimento cerebral e da visão. Ou seja, mas além disso, é o afeto. Então, o que a gente vê é que, infelizmente, muitas famílias desestruturadas estão desestruturando o cérebro dessas crianças. E aí a gente precisa ver, né, de que investir na primeira infância, investir nas famílias, que são os cuidadores dessas crianças, é o grande avanço da humanidade. Verdade. Né? Hoje não adianta a gente estar pensando muito na questão, as tecnologias são importantes, tudo é importante, mas a gente não pode esquecer o mais importante, que é cuidar da criança. E eu não falo isso só como pediatra, mas como pai também, né? A gente vê que o grande investimento é nas famílias que vão cuidar dessas crianças e ter um ambiente acolhedor, porque hoje já se sabe que mais da metade das crianças que sofrem violência
elas se transformam futuramente, enquanto adultos, em adultos violentadores. E a violência, ela se perpetua. Na criança é bem diversificada, violência sexual, negligência, violência física. No adulto é mais a violência física contra a mulher. E violência sexual também. Isso. E no idoso é violência, principalmente a violência psicológica, ou seja, chamada de velho gagá, né? É uma violência que as pessoas acham engraçado. Mas, por exemplo, um exemplo bem gritante. Um pai que não leva seu filho para visitar o avô, né? Ele está ensinando que quando ele for mais velho, ele não faz questão de ser visitado também. Então, para mostrar de que a solidariedade, ela deve ser ensinada e aprendida desde cedo. A empatia, a compaixão, são valores que devem ser desenvolvidos, né? E a família tem um papel crucial nesse aspecto. Não somente a família nuclear, a família ampliada, os tios, os avós, a sociedade, onde a criança vive no município, no estado, no seu país. Ou seja, muitas dessas crianças convivem com a violência diariamente. Em casa, a própria indiferença, na rua. né? Foi sábado eu estava na Pajuçara, né? E observei um casal jovem, bonito, ele no banco, sentado no banco, olhando para o celular, de costas, a esposa, acho que esposa ou companheira, olhando para o outro, e uma criança, né, uns 4 anos, por aí, inquieta, né? Ficava inquieta. Quer dizer, né, que negligenciar uma criança linda, né, sentada ali, os cabelos lindos, um afeto, um carinho, uma atenção. E, pasme, que o casal levantou e ele à frente, com o celular, a mãe atrás e a criança no meio, nem sem sequer pegar na mão da criança. Então, que modalidade de violência, né? Acho que quando chegar com 5, 6 anos, dá um celular para a criança e está resolvido o problema dos dois, né? Veja só, o HGE tem uma questão muito séria. O Serviço Social do Hospital Geral do Estado tem falado, teve uma reportagem, e a gente presenciou como professor da UFAL, a gente passa lá no HGE com os estudantes para discutir a questão das emergências de terapia intensiva pediátrica. Teve um estudante que relatou para mim uma história muito concreta. Você sabe que o Serviço Social tem parceria, né, do HGE com instituições de longa permanência para idosos, porque muitos idosos são abandonados no HGE. O vozinho tem um AVC e às vezes a família vai lá e abandona. E teve um estudante que presenciou um filho assim, sem muita paciência com o pai, e aí ele chamou a atenção: rapaz, trate melhor o seu pai. E aí o filho falou assim: você não sabe o monstro que é esse senhor aí. Está agora velhinho, então não tem pena dele. Então, para a gente ver que a violência, ela se perpetua, né? Então, o que a gente tem que quebrar esse ciclo de violência. E esse ciclo tem que começar cedo. É muito complicado para uma criança que vive a violência doméstica, que vive a violência das ruas onde ela sai, né? Que vive violência no município onde ela mora. O que acontece? As pessoas passam a achar normal algo que é frequente. O fato da violência ser algo frequente não pode ser achar que isso seja normal, né? Verdade. Então, são esses conceitos que a gente precisa rever. E como pediatra, na atenção integral à criança, a gente também cuida das famílias. Nós somos médicos de família, né? Nós cuidamos da criança e também para que o ambiente seja acolhedor e que a criança tenha condições de se desenvolver de uma forma mais plena. O que nós tivemos em uma cidade do interior, o CRM, com aquele projeto de educação continuada, que já participou como convidado até, para proferir palestras, e uns alunos, o evento foi em um colégio, não vou dizer o nome da cidade assim para não criar um estigma, mas assim, uma aluna, 16 anos, né, procurou se tinha, de médico o evento, tem algum médico que possa dar uma palestra para a gente sobre prevenção do suicídio, não é? E o presidente, quando não tinha um pediatra assim, me convidou, eu fui lá, até porque, pela experiência, os anos de vida, a luta, essas coisas todas, pasme com as perguntas que a criança deu para perceber de que um exército de crianças na idade de 14 a 18 anos naquele colégio, tá? Sem essa assistência ao emocional. Estou acompanhando 2 meninas junto com a psicóloga, ela dizendo, e as pessoas jovens bonitos, né? E dizendo que foi criado em um ambiente
ela vendo a mãe sendo espancada e ainda vive com o pai, espanca a mãe quase todos os dias. E ela ficou sem referencial, né? E perguntando, assim, que caminhos a serem tomados. Durante as perguntas, foram dezenas de perguntas que foi uma surpresa para mim. Para nossa felicidade, tinha uma psicóloga lá e botou como referência ao psicólogo essa atenção e, migrou muita gente. Então, existe essa violência que você fala com tanta ênfase, assim, ela pode ser, assim, trabalhada na prevenção de que você pode criar um exército de crianças que estão deprimidas, estão tristes, sem sentido na vida, sem autoestima. Isso é muito prejudicial, né? A gente fala muito, por exemplo, os pais reclamam muito que os adolescentes, os adultos jovens não ouvem, não querem mais fazer companhia, né? Mas olha só, na realidade, muito disso acontece porque muitas vezes essas crianças não foram acostumadas a conviver, né? Por exemplo, desde cedo, como eu falei, a criança que é acostumada a conviver com os idosos, né? Tem até algumas experiências muito interessantes que alguns países da Europa que eles misturaram um pouco a creche com o lar de idosos, né? Estão mostrando essa interação das idades extremas e como é importante. Veja só, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma pesquisa muito interessante nas capitais, mais de 1.400 crianças. E perguntaram para as crianças, crianças entre 4 e 10 anos, o que as deixavam mais tristes, o que as deixavam mais felizes. Olha a resposta dela. Uma gradação de 0 a 100. Né? Os 5 primeiros colocados, se eu não me engano, 87%, né? Foi ficar com os avós. Ou seja, os avós hoje têm um papel importante, né? De estar junto, tem mais tempo, né? Os pais estão no trabalho, no dia a dia. Então, a convivência com os avós faz um bem muito grande para as crianças. Segundo, pensar na mãe, ou seja, só estar junto da mãe já deixa a criança super feliz. Terceiro, uma refeição em família. Quarto, brincar com os irmãos. O pai, coitado, ficou em 5º lugar, mas está lá, está ainda no ranking. Não saiu, né? da estatística. Está lá na estatística. Mas mostrando que a criança ela precisa ter tempo de qualidade. Não é somente, eu fico pouco tempo com meu filho, mas é com autismo a qualidade. Não, a criança precisa de qualidade e quantidade. Né? Tem estudos, um estudo jamaicano, que fala muito assim, que crianças desnutridas, que eles davam alimento, mas também em outro grupo, além do alimento, fazia uma série de ações de afeto. E mostrou que o cérebro precisa de afeto e de alimento. Essas crianças na Romênia, muitos adolescentes que tinham 14, 15 anos, pareciam ter 9, ter 8, porque havia um déficit do hormônio do crescimento, pela falta de afeto. Crianças que têm déficit cognitivo importante, crianças que na ressonância magnética mostravam uma certa atrofia cerebral, em especial crianças com menos de 3 anos. Foi um estudo na Universidade de Harvard, né? Lá eles têm um núcleo do desenvolvimento infantil, que tem feito várias pesquisas nessa área, e inclusive, como eu falei recentemente, saiu essa pesquisa agora, veja que as universidades, as pessoas estão começando a pensar nisso, porque é aquela história. A gente querer que haja redução da mortalidade infantil é importantíssimo. Mas o que é que eu faço com as crianças que sobreviveram? Eu deixo elas morrerem pela violência quando chegarem na adolescência? Eu deixo elas serem negligenciadas durante a primeira infância? Eu deixo elas crescerem de qualquer jeito? Não, a gente precisa cuidar delas. Né? E a criança, como diz Gabriela Mistral, ela não pode esperar. Ela não é criança do futuro. Está passando, né? Ela é hoje, a criança é hoje. Você pode ver a criança, ela tem uma urgência, né? Você promete um negócio para a criança, ela pergunta quando é que vai ser. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Ela não quer saber da próxima. Cadê meu presente? Próxima semana para ela é muito longe, né? E é essa urgência que a gente precisa ter. Né? Uma vez eu pergunto muito, que eu vi uma história muito interessante, foi perguntado por uma mãe de 10 filhos se ela tinha preferência por algum dos filhos. Sim. Qualquer mãe ou pai que receba essa pergunta, ela vai dizer, não, imagina não ter preferência por um dos filhos. E eu passei por uma experiência muito interessante. Eu fui dar uma aula numa escola pública, eu achava que ia dar aula para os professores. Nada, me botaram num auditório com mais de 100 crianças. Aí o que eu ia fazer? Aí eu perguntei para os professores, fiz essa pergunta. Vocês têm preferência por algum dos seus filhos? A maioria disse, não, imagina. Eu perguntei para as crianças. E vocês, crianças, seus pais têm preferência por algum dos filhos? Aí os meninos em peso assim.
Por quê? Muito bom. Aí, uma criança que falou, interessante, minha mãe tem preferência pelo meu filho mais novo, porque ele precisa ter mais cuidado, né? Ele é mais danado. Ah, tem preferência quando a gente fica doente, ela cuida mais da gente. E é verdade, e a resposta foi essa, né? Quando entrevistou essa mãe de 10 filhos, ela disse, olha, quando o meu filho está triste, até que ele fique feliz, eu cuido mais dele. Pelo até que está longe, né? Para que ele volte a ficar perto de mim, né? Pelo que está passando por dificuldade, né? Pelo que está com dor. Até o que está próximo, triste. né? Fica dizendo, parece que a senhora só gosta de fulano, que lhe deixou aqui, mas é aquele afeto de mãe, aquele apego. Talvez se os governos tivessem mais o coração de uma mãe, né? Que abraça tudo e a todos, e é o conceito de equidade, que é muito melhor do que o de igualdade. Igualdade eu digo que todo mundo tem o mesmo direito e fica por isso mesmo. Equidade não, eu dou mais para quem precisa mais. E quem na nossa sociedade precisa mais? São as crianças. Quem é o maior percentual de pobreza? É entre as crianças, né? Quase metade, mais de 48%, se não me engano, das crianças vivem na pobreza, né? Então são crianças que são deficientes em tudo. A gente precisa dar atenção. E a gente precisa dar atenção a quem precisa mais. São essas crianças. A gente faz isso enquanto pai, enquanto mãe. Cuida mais daquele bebezinho que precisa ter mais cuidado. Mais cuidado. Eu tenho um filho padre, né? Que costume, o hábito de a gente sempre lê a Bíblia de casa para o colégio, em casa mesmo, durante a refeição a gente fazia a leitura do Evangelho, e até hoje a gente faz isso. Mas foi numa homilia de um padre, lá da Ordem dos Arautos, meu filho é da Ordem dos Arautos, uma homilia falando sobre o filho pródigo, né? Que às vezes, quando a gente dá essa palestra, é sobre o pai rico e misericórdia. E ele fazia a pergunta, quais são os personagens dessa parábola? Né? Tem o pai, o filho mais novo, o filho mais velho, tem o empregado, que fica, né, quando o filho mais velho chega, diz, que festa é essa? É teu irmão, né? Como se estivesse atiçando na linguagem simples a desfeita entre o filho mais velho e o pai. Mas esse padre fez a referência de que está faltando um personagem. Com certeza não tem porque não estava, porque era a mãe. Porque se a mãe tivesse, ela não ia dizer, você não está doido de deixar seu pai. Quer dizer, ia fazer todo aquele drama, mas não deixava o filho sair de casa, né? Então, a proposta da parábola não é essa, mas assim, mostrando assim, esse cuidado que a mãe tem, né? De ser aquela que acoberta, aquela que orienta, que está próxima, que dá carinho, que dá afeto, que protege muitas vezes, até quando aquela utopia do Padre Zezinho, aquela música, né? Que às vezes, quando cometia alguns erros, a mãe ficava minimizando diante do pai. Então, esse papel familiar, esse papel da empatia, do cuidado, do amor, do afeto, são, assim, importantíssimos nessa formação, nessa criação da criança. E veja que a obrigação com a família é dos dois, apesar de que aproximadamente metade dos lares de família são chefiados só por mulheres, né? É importante a gente entender que, por exemplo, o pai ele não ajuda a mãe, ele tem tanta obrigação quanto a mãe de cuidar do seu bebê. É claro que por uma questão fisiológica, a mãe está muito ligada corporalmente, até o bebezinho, até os 8 meses, 7, 8 meses, acha que a mãe faz parte do corpo dele, né? E o pai tem um papel importante, como também a família ampliada, de apoiar essa mãe, né? E apoiar essa criança para que ela aprenda a fazer essa transição, né? A gente estimula muito a questão do aleitamento materno pelo menos os primeiros 6 meses de vida, mas que pode se prolongar, porque mesmo no segundo ano de vida, é o melhor programa famisério que existe, né? Porque até no segundo ano de vida, o oferecer o leite materno já corresponde a 30% das ofertas de calorias, né? de nutrientes também, em muitos. E aí a lógica é nesse sentido, é entender de que a criança é um ser que está em desenvolvimento. E quanto mais cedo a gente atua, né? Maiores vão ser os resultados, né? Então, o que a gente não pode é entender como é que uma sociedade que quer sobreviver bem, né, é tão negligente com a criança. Tem uma visão da criança como um adulto em miniatura. Então, essa visão não pode existir, né? O conceito de infância é um conceito recente, mas, ao mesmo tempo, é um conceito que geralmente é esquecido, né? E nós temos os avanços do ponto de vista legal, né? Desde a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Legal da Primeira Infância e
vários movimentos, né, e de pesquisa de grandes universidades que estão descobrindo isso, né, ou estão pelo menos reforçando toda essa questão de que para uma sociedade ser menos violenta, para uma sociedade ser mais harmoniosa, né, para que as pessoas possam se respeitar, isso tem que começar cedo, né, porque o mal que a negligência, que a opressão faz com a criança, do ponto de vista até inclusive cognitivo, mas também do seu desenvolvimento emocional, psicológico, afetivo, tudo, né? Hoje já se sabe que quanto mais se investe na criança, inclusive o rendimento econômico é bem maior. Foi esse estudo do ganhador do Prêmio Nobel que mostrou que projetos, programas para a primeira infância levam inclusive ao crescimento econômico desta sociedade. É o grande avanço que a gente tem. Os resultados são consequentes, né? Você quer uma sociedade mais justa, mais humana, mais com progresso, investe na criança, que você terá isso. Mas assim, agora aglutinando a minha especialidade e a sua, né, é algo que assim causa grande dor, né, tanto o pediatra quanto o médico legista, é a violência contra a criança, né? O furor que a gente vê, os aspectos, quais são os pais que espancam a criança, né? Fazem bebida de álcool, né? Foram aqueles que foram espancados. Meu pai me criava assim, tenho que criar você assim também, quer dizer, a criança que foi violentada, que agora, quer dizer, tem que dar um stop, dar uma parada nessa violência para que a gente possa melhorar nossas estatísticas. Tem muito adulto que diz, eu apanhei bastante, hoje eu sou uma pessoa melhor por conta disso. Eu falei, olha, eu tenho dúvidas, eu acho que essa pessoa seria muito melhor do que ela se diz, se ela não tivesse apanhado tanto. Porque, na realidade, quando um adulto bate uma criança, ela chegou no limite onde ela não consegue nem controlar a força da sua mão. Então, geralmente, ela erra. Esse negócio dela querer, não, era um tapinha, não. Quando você chega ao ponto de agredir alguém fisicamente, você já perdeu. Né? O limite da sua força. Né? Da sua força. E é muito interessante. As pessoas têm muito mais paciência com o vizinho, que é mal educado, que bota o som alto. Tem receio, porque sabe que se agir pode ter uma reação contrária forte, né? Já a criança não, né? As pessoas se acham dono daquela criança. A proporção do revide é muito menor. menor. Então, é essa visão. E outras coisas as pessoas não percebem, que, por exemplo, a gente falou sobre a negligência, por exemplo, a questão dos acidentes da infância. Veja que demorou bastante para que, e hoje já tem um pouco mais de 10 anos que nós temos a obrigação de ter a cadeirinha do bebê no trânsito, né? No carro. Então, veja, e ainda teve alguns malucos que disseram que isso era besteira, né? Hoje, infelizmente, tem estudos que mostram, por exemplo, se você dirige, né, o carro, ainda tem um percentual pequeno de pessoas que não usam o cinto de segurança. Mas mais da metade das pessoas que andam no banco de trás não usam o cinto de segurança. Ou seja, é a pessoa que está atrás que mata quem está na frente pela violência, né, do trauma, né? Mas, com relação à criança, já tem estudos mostrando que protege mais de 80%. Ela está ali naquele cockpit de um acidente grave, né? Aumenta a sobrevivência dessas crianças. E os acidentes de trânsito ainda são a maior causa de morte por acidente. Ou seja, acima de 1 ano, as mortes por acidente de violência são as grandes causas de morte de crianças e adolescentes. Quando a gente enfoca no primeiro ano, a gente sabe que são 70% essas mortes do componente neonatal. Mas nós temos os acidentes, por exemplo. Olha só que coisa interessante. A maior causa de acidentes da infância, abaixo dos 15 anos, são os acidentes de trânsito. Em segundo, é o afogamento. Interessante que a gente vê mais afogamento no IML do que mesmo nas unidades de emergência, né? O afogamento é a primeira causa de óbito entre 1 e 5 anos, e a segunda é geral. Terceira causa de óbito, sufocação, ou seja, e é a primeira causa em criança de óbito por acidente em criança abaixo de 1 ano. Ou seja, dá uma uva inteira, a criança pode se engasgar e morrer, um pedaço de maçã, né? Uma bola de gude, né? Qualquer coisa. Então, quer dizer, para dar alimento para a criança tem que ser, por exemplo, maçã é raspada, principalmente criança comendo de 3 anos, né? Criança, você tem que dar cuidados com os alimentos, que a criança pode se engasgar. Ou seja, a falta de visão do adulto, que esquece que a criança
tem um cuidado especial, isso pode levar a acidente. É uma forma de negligência. O afogamento, ou seja, aqueles 5 minutinhos que você perdeu de vista a criança numa praia ou num local que tem a piscina, a criança pode morrer. Ainda várias mortes já chegaram assim lá no ML, a gente dói, né? Uma delas foi aqui na Massagueira, o pai começou a tomar uma cerveja, a criança brincando perto dele, passou para trás e a maré começou a subir. E a criança formou um buraco, caiu atrás dele, morreu afogado. Quer dizer, como é que se pode imaginar uma situação como essa, né? O cuidado, a mãe confiar aquele pai para levar a criança a uma praia, para dar um afeto. Não, o afeto é aquela cerveja. E às vezes em sala de aula a gente fala sobre a síndrome da criança espancada e alguns costumes que os pais praticam diante dos filhos, né? Filho, pega ali uma cerveja na geladeira e volta, dá aquele gole, que coisa maravilhosa. Está ensinando o filho aqui, né? Ser usuário. Vai buscar a caixa de fósforo para acender o cigarro, quer dizer, o filho como instrumento de um vício que mal educa ao mesmo, né? Aquela criança. A questão da gestação, por exemplo, hoje as pessoas estão mais conscientes de não fumar, que altera a restrição do crescimento da criança intrauterino. Mas a bebida, infelizmente, assim, não houve uma redução tanto do uso do álcool. Mas a preocupação é que, por exemplo, o gestante não pode beber nenhuma gota de álcool. Hoje você tem um quadro que se chama síndrome, né, da alcoólica fetal, onde crianças podem ter desde um quadro leve a um quadro de lesão cerebral importante. Então, são pequenas situações que mostram, né, uma desatenção em relação ao próprio bebê intraútero. Em relação à criança e o adolescente, já se sabe que 90% dos acidentes poderiam ser evitados se o cuidador tivesse mais observação. Ou seja, a grande vacina dos acidentes é a atenção. Atenção, cuidado, zelo. Por isso que, assim, nós chamamos a atenção para uma pergunta de que a pediatria já deve começar assim, no período pré-natal. Até porque o ginecologista, o obstetra que está lá acompanhando, ele está exatamente vendo 2 vidas, mas assim, o especialista acompanhando esse bebê, aí dando essas orientações necessárias, com certeza os resultados serão mais satisfatórios. Doutor Cláudio, a gente está feliz com a sua vinda aqui ao nosso programa, a gente passa aqui rápido, mas para os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, poderia deixar uma mensagem com as suas considerações para esse pessoal que está sempre conosco, nos acompanhando aqui no programa Medicina em Destaque. Não, agradeço a oportunidade e lembrar só uma outra pesquisa interessante, né? Foi feita pelo IBOP na época, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Trigal. Perguntaram para mães de crianças pequenas, de abaixo de 3 anos, o que era mais importante para elas, né? De uma forma espontânea. Mais da metade falou que era importante levar para o pediatra, cuidar do crescimento, né? E interessante, somente 12% falaram que era espontaneamente falaram que era importante dar carinho e afeto. Então veja que é importante essa questão quando a gente fala da atenção à criança. Porque imagina você chegar numa cidade estranha, sem conhecer ninguém, mudar de cidade, numa rua, ou ir para uma escola, não conhece ninguém, não chega nenhuma pessoa amiga para lhe apresentar aos outros. Então é esse o papel da família. A criança que chega, ela precisa ser recepcionada, precisa ser acolhida para ser envolvida ao mundo em que ela vive. Eu acho que esse é o grande papel das famílias, o grande papel dos profissionais, em especial da saúde, da educação, da ciência social, que convive com as crianças. Lembrar que a criança é um compromisso de cada um e, ao mesmo tempo, uma obrigação de todos, né? Cuidar. Né? E dentro dessa lógica é que a gente vê que a pediatria nada mais é do que um profissional que está ali batalhando para que a criança permaneça com saúde, não somente cuide da sua doença, mas que tenha a visão da saúde ampla, né? Que é a saúde mental e física, e que as famílias elas cuidem das suas crianças. Só uma pergunta final, que eu não deveria deixar de fazer. O que é que mais lhe faz feliz na atividade ou na sua especialidade pediatra? Acho que um pouco que a gente faz, o retorno é tão grande, né? Recentemente, né, teve uma criancinha muito grave, onde a gente estava cuidando no hospital aqui em Maceió,
E explicando para a família todos os cuidados, né? E o pai apreensivo, e depois ele sentia agradecer isso daí. Eu, como pediatra, passei por muitas situações que eu faço terapia intensiva, né? Então, a gente já perdeu muitas crianças, e depois vinha a família depois com outro filho para que a gente cuide de novo. Quer dizer, mesmo aquela criança falecendo por uma doença grave, os pais reconhecer que a gente fez o nosso grande esforço de cuidar dela. Na realidade, o poder do médico está nas mãos e no coração e na mente, quer dizer, de cuidar bem daquela criança. Tem uma pacientezinha minha, quer dizer, hoje ela já tem mais de 20 anos, fez 21 anos no ano passado, mas eu me lembro muito bem. O nome da menina é Maria. A mãe era a primeira e última vez que ela tinha chance de ter um bebê. Ela tinha uma doença hipertensiva grave, uma doença renal, e a criancinha nasceu com menos de 1 quilo, né? Sobreviveu, e eu falava para a mãe, olha, ela nasceu toda completinha, o problema é que ela nasceu bem antes, né? Tem todos os dedos da mão, tá tudo direitinho, e ela precisava, aí ela ficou na terapia intensiva, ficou no respirador, depois saiu, ela ficou 43 dias na UTI, até se recuperar e poder desenvolver. E essa mãe faleceu recentemente, na época do Covid. E eu tenho certeza que essa mãe teve os 21 anos mais felizes da vida dela, que foi a oportunidade que ela teve de ter o seu bebê com ela, né, na sua vida. E essa filha sabe também do grande amor que essa mãe teve, e que ela pôde ser um grande motivo de alegria, e essa criança aprendeu bastante. E hoje já uma estudante de psicologia. Olha que maravilha. E vive plenamente sabendo que aprendeu com a mãe todo o cuidado que ela precisa ter também na vida dela. Então, todo programa, né, tem um final feliz. Essa é um exemplo disso. Agradecemos ao Dr. Cláudio Soriano por estar aqui conosco, né? Outras vezes virá para prestar outros esclarecimentos, até falar um pouco sobre o Cordial, né, que está participando aí dessa grande equipe. E agradecer a você, telespectador, por estar conosco, né, no nosso programa de finais de semana, hoje aqui também ao vivo. E não poderíamos deixar de agradecer ao Hospital Vida, que faz essa parceria conosco, motivo da existência do programa, e também a Ultraplast, né, todo o grupo de talheres descartáveis, que prepara com tanto zelo, tanto carinho, para que você possa acomodar seus alimentos. Pessoas que trabalham fora de casa, donos de restaurante também podem oferecer qualidade na entrega de seus serviços com a Ultraplast. Dr. Cláudio, muitíssimo obrigado. Caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, muito obrigado. E na próxima semana estaremos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Um forte abraço para todos. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 13455 Lagoas.